Pode permanecer sentado. Já já nós já vamos se colocar em pé para adorarmos ao Senhor. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 8. Todos encontraram? Amém. Diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos repetir novamente o verso 10? Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus, amém. O tema do nosso aniversário é Vivendo o Verdadeiro Chamado. Muita gente, quando pensa em chamado, logo pensa em obras, né? Porque eu toco, porque eu canto, porque eu fico na porta, ou eu faço alguma coisa ministerialmente. Mas não é bem isso a qual nós somos verdadeiramente chamados. Nós somos chamados para viver uma vida que glorifica a Deus. Glorifica a Ele. Tudo é sobre Ele. E quando nós lemos aqui que, de antemão, Deus já preparou para que andássemos nelas. É um caminho qual Jesus já preparou. Ele já abriu todo o caminho e já nos deu um acesso direto ao Pai. Então, que nessa noite nós temos isso em mente, que nós vemos aqui para glorificar o nome do Senhor. Nós somos chamados para isso, para cumprir aquilo que o Senhor realmente nos chamou para ser. Então, que cada louvor, que cada adoração seja verdadeiramente entregue ao Senhor, com todo o seu ser. Não apenas entregando uma parte de si, mas inteiramente sendo entregue. Amém? Se coloque de pé, vamos orar para iniciar. O Ministério de Louvor da Jubrac já pode se posicionar enquanto isso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor já nos permitiu de chegarmos aqui nesta noite, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece os nossos corações, e nós clamamos nesta noite, Pai, que o Senhor venha tocar corações aqui nesta noite, venha trazer, Pai amado, transformação para vidas aqui nesta noite, Pai. Que todo o culto seja dirigido pelo Senhor, que tudo que for entoado aqui, Pai amado, seja para honrar e glorificar o Teu nome, Pai. Tudo aquilo que for dito aqui nesta noite, Pai amado, seja para engrandecer a Ti, Pai amado. Que vidas venham ser transformadas, que Teu Espírito Santo tenha total liberdade nesta noite, Pai amado, para falar, para ministrar, Senhor Deus, de forma individual em cada um aqui nesta noite, Pai. E que nós não venhamos sair iguais entramos, Pai, mas sim diferentes, Senhor Deus, porque cremos que quem faz a boa obra é o Senhor Jesus. É o que nós pedimos nesta noite. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Amém. Acho que tem gente que está com frio. A paz do Senhor, igreja. Amém. Que veio aqui glorificar o nome do Senhor e reconhecer o chamado que Ele pôs no seu coração. Que o nome do Senhor Jesus seja exaltado nessa noite. Como já disse nossa líder Jair, o Senhor Jesus já preparou um caminho para nós. Ele foi entregue naquela cruz como um cordeiro vivo, como um sacrifício vivo, e não só para limpar pecados, para nos ensinar que nós temos um chamado, que podemos seguir por um caminho, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E nesse mesmo caminho, é o que a gente vai cantar agora, nesse caminho a gente tem vontade de pular, a gente tem vontade de dançar, a gente tem vontade de gritar o nome de Jesus e de correr por esse caminho para abraçar o nome do Senhor Jesus. Amém? Quem vem feliz, então, aplauda o nome do Senhor Jesus mais uma vez e vamos adorar. Vamos glorificando, dizendo uma palavra de gratidão ao Senhor, porque Ele nos trouxe aqui com muita alegria. Obrigado, Deus. Jesus, que o nome do Senhor venha ser glorificado. Quem sabe faz ao vivo.
Aleluia, Deus. Muito obrigado por essa noite, Pai. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quem vem com vontade de pular, levanta a mãozinha. Quem vem com vontade de gritar, levanta a mãozinha. Glória a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos fazer uma capela então? Vamos fazer assim. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar e dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar. De correr. Aleluia, Jesus, nós possamos então correr por este caminho, possamos adorar o nome do Senhor com muita alegria, gritando, correndo, pulando, porque o Senhor já se faz presente aqui. Amém? Obrigado, Deus. Senhor, enche este lugar.
com a tua glória, Pai. Tua glória que nos faça conhecer os nossos chamados. E é pela glória do Senhor que nós estamos aqui. É por quem Ele é. Em nome de Jesus. Mostra-nos tua face, Senhor.
oportunidades, eu vou pedir para a Jubrac Sede já se posicionar. E, enquanto isso... Pode se sentar, igreja. Enquanto isso, eu gostaria de dar a oportunidade para o irmão Evandro, que representa a nossa regional. As palmas louvam o Senhor. Graça e paz, igreja. Vocês estão bonzinhos? Vocês estão bem? Abra comigo no tema. Cadê o Eduardo? Cadê o pastor? Abra comigo no tema. Brincadeira, gente. Jó 42, versículo 10. Diz assim: depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. E lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Você é abençoado? O que a gente entende sobre ser abençoado? Quando a gente vê o irmão chegando na igreja, aquele irmão é uma bênção. Por que ele é uma bênção? Porque o carro dele é novo? Porque ele veio de carro próprio? Porque ele não paga aluguel? Já tem um tempo que a gente tem parado para pensar sobre ser uma bênção. E ser uma bênção não está vinculado aos nossos bens materiais. Porque Jó tinha tudo e ele era uma bênção. Ele perdeu tudo e continuou sendo uma bênção. Foi-lhe dado tudo em dobro e ele continuou sendo uma bênção. Então o que a gente tem que começar a aprender nesse tempo, que não é porque o dízimo de alguém é maior, ou alguém não dizima, ou porque o irmão veio de transporte público, ou porque o irmão mora, às vezes, numa casa que não é tão favorável aos nossos padrões de hoje em dia, que ele não é uma bênção. Porque ser abençoado por Deus e ser uma bênção não está vinculado a nenhum bem material nessa terra. Está somente ligado ao que o Senhor, nosso Deus, tem feito por nós. Amém? A sede está pronta? Já era? Firme e forte? Pronto? Então é nóis, pô. Deus abençoe, gente. Dos irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria que os irmãos pudessem colocar de pé, em nome de Jesus, para que nós possamos continuar a permanecer nessa atmosfera de adoração, onde o Senhor já tem recebido o nosso louvor, já tem recebido esse bom perfume que é a nossa adoração a Ele. Eu acredito que todos vieram aqui com esse desejo, sabe, de buscar o seu chamado realmente, de descobrir para aquilo que nós somos chamados a fazer. E o principal motivo pelo qual nós vivemos é estar diante da presença de Deus. Esse é o nosso principal chamado e é universal para todos nós. Então, se você nesse momento puder fechar os seus olhos para nós cantarmos essa canção e se colocar totalmente na presença de Deus, vamos juntos. Viu a sede da minha
Glória a Deus, aleluias. Que Deus abençoe a Jubrac da sede, com o líder Lucas, a líder Angra, que é da Dobrac. Deus abençoe a vida de vocês. Nesse momento, eu quero passar a oportunidade para a Jubrac de Salesópolis, com o presbítero Daniel, Luan. E as palmas louvem ao Senhor. Pai do Senhor, irmãos, tudo bom? É uma honra estar aqui hoje. A Igreja de Biritiba é nossa igreja também, né? Já somos uma família, já Salesópolis Biritiba, né? É como se o aniversário fosse nosso também. E a gente é muito grato ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui. Você é grato? Porque, irmãos, por mais que a gente está aqui hoje louvando ao Senhor por essa oportunidade, por mais que a gente está louvando ao Senhor por esse momento, esse ano, mais um ano que o Senhor tem abençoado a Jubrac de Biritiba, nós precisamos lembrar que nós devemos ser gratos pela oportunidade que temos de estar na presença do Senhor. Amém? Porque por mais que nós estamos aqui hoje festejando o aniversário, a gente se alegra muito, mas na verdade é mais um pretexto para estarmos de novo em comunhão, reunidos, adorando o nome do Senhor Jesus. Esse é o que arde no seu coração? Esse é o motivo de estar aqui hoje? Amém? Então eu queria te convidar nesse momento, antes de mais nada, eu queria te convidar para uma oração. Enquanto eles estão arrumando aqui os instrumentos, queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Amém? E eu queria que nesse momento você agradecesse ao Senhor pela oportunidade que você tem de louvar a Ele em comunhão com os irmãos. Irmãos, isso é um privilégio. Infelizmente, não é todos que têm. Amém? Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esse momento. Obrigado, Senhor Jesus, pela Jubrac de Biritiba. Senhor Jesus, te louvo, te agradeço, Deus, porque Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Ó Senhor, Pai, e esse momento, Pai querido, ó Senhor, Pai, louvamos a Ti pelo que o Senhor tem feito, Pai, com os jovens deste lugar, Senhor Jesus. O Senhor tem feito através da vida deles, Pai, mas louvamos a Ti também, Senhor Jesus, Pai, pela oportunidade única, Senhor Jesus, pela oportunidade, Senhor Jesus, preciosa, Pai, de nos reunirmos como igreja, Pai, em comunhão com os irmãos, Pai, e adorarmos o Seu nome, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, Pai. Muito obrigado pelos irmãos de Biritiba, Pai, por cada irmão, por cada irmã que está aqui, Senhor Jesus. Pai, que a gente não desperdice esse momento, Pai. Antes, Pai, que o nosso coração esteja no altar, queimando por Ti, Pai. Entendendo, Pai, aquilo que o Senhor quer de nós essa noite, Senhor Jesus. Ó, Pai, que aproveitemos, Senhor Jesus, cada minuto, Pai, para entregar a nossa melhor oferta ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. As palmas louvam o Senhor. Amém. Nós já temos certeza que a presença do Senhor Jesus já se faz presente aqui, amém? E nós vamos cantar um louvor que ele diz sobre a gratidão. Quando nós temos a presença do Senhor Jesus, nós vivemos dia após dia com Ele, nós agradecemos a Ele por tudo. E por mais que pareça ser simples, o que nós estamos entregando para Ele, Ele recebe. Quando nós entregamos de todo o nosso coração, amém? Que você venha cantar isso com todo o seu coração, declarando a Ele a sua gratidão, amém? Expressar
Paz do Senhor, irmãos. Se os irmãos quiserem se sentar. Amém. Está fazendo o momento dos dízimos e as ofertas. Queria que os irmãos abrissem Abacuque, capítulo 3, do versículo 17 em diante. Amém. Já vou estar lendo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas alturas. Amém? Bom, que nós possamos, através desse versículo, entender que Deus é a provisão nas nossas vidas. Que a gente estamos aqui para estar buscando a presença de Deus. Bom, estou meio nervoso, queria pedir desculpa para os irmãos. Amém? Que nós possamos entregar o nosso melhor a Deus, como estamos fazendo aqui, através desses louvores ao qual nós exaltamos a presença de Deus. Que nós possamos entender que Deus prefere a obediência do que o sacrifício. Aqui nesse momento nós estaremos entregando o nosso melhor a Deus. É como foi citado ali em Lucas capítulo 1, que fala da oferta da viuvinha, amém? Queria que os irmãos colocassem de pé, nós possamos estar orando, amém? Aquele que trouxe sua oferta, se quiser levantar as suas mãos. Aquele que não trouxe também, mas possa estar deixando toda a sua adoração a Deus, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos, Deus, entregar, Deus, nesta noite, Deus, as nossas ofertas, Pai. Nós estamos entregando, Deus, o nosso melhor a Ti, Pai. Que sejamos, Deus, como aquela viúva, Deus. Ela não tinha nada, Deus, além de 2 moedas ali, mas o que ela entregou, Deus, foi o coração dela. E que através, Deus, desse culto nós podemos entregar o nosso melhor. Como diz esse tema, Deus, que é o verdadeiro chamado. Que nós tenhamos ter esse chamado, Pai, de buscar a Tua presença, levar o Seu ID e também glorificar a Tua presença, Pai. Amém. Enquanto a Gilbrac se prepara aqui, como eu falei, quem sabe faz ao vivo, que nós possamos mentalizar o que a gente vai cantar agora, nesse momento. Porque o nosso tema é sobre viver o verdadeiro chamado. E o que a gente vai cantar aqui é sobre fé. Se você não tem fé, você não acredita que você tem um chamado. Se você não tem fé, você não acredita que Deus já preparou um caminho para você. Amém? Que já foi lido no começo do culto. Sem fé é impossível agradar a Deus. E por mais que nós façamos o que façamos, a gente pode fazer um aniversário lindo, maravilhoso, a gente pode fazer a melhor decoração possível que a nossa mente conseguir programar, a gente pode preparar as melhores cores, a melhor camiseta, olha que beleza que a gente está usando, ó, coisa linda. Esse é dom de Deus. Mas sem fé não adianta a gente fazer nada disso. Seria em vão. Seria um sacrifício de tolo, vamos dizer assim, né? Mas que nessa noite nós possamos cantar isso com fé. A gente vai cantar o louvor fé com fé. Que nós possamos acreditar nisso de verdade, que o Senhor já preparou um chamado para nós. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória
Vamos passar para o momento da palavra. Quero convidar já o irmão Mateus, que estará trazendo a palavra desta noite. Estenda suas mãos para cá, vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo culto entregue até esse momento, Pai. E nesse momento nós te pedimos que o Senhor use a vida do irmão Mateus, Pai amado, para estar falando conosco nessa noite. Senhor, nós já cremos que o Senhor já falou ao coração dele, Senhor, e que teu Espírito Santo tenha total liberdade, Pai amado, para falar através da vida dele, Pai amado, como canal de bênção, Senhor Deus, sobre nossas vidas, ó Pai. É o que nós pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. As palmas louvem ao Senhor. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade. É sempre uma honra e um privilégio poder compartilhar da palavra de Deus e falar um pouco daquilo que Ele tem falado ao meu coração. E eu agradeço também a oportunidade dessa igreja, aos pastores, à liderança, toda a liderança da Jubrac, aqui desta igreja, Jubrac Regional. É sempre um prazer estar com vocês. Quero agradecer aqui também a minha esposa, que está presente aqui comigo. Esse ano nós completamos 2 anos de casados. Deus é bom. Para você que é solteiro e tem uma aparência assim igual a minha, o segredo é a oração, viu? Você ora, Deus responde e as coisas acontecem, né? Estou aqui também com os nossos primos, que são aqui da cidade de Biritiba também, o Rian e a Dani. Muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa noite. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quantos desejam ouvir uma palavra? Olha para quem está do seu lado e fala: você está no lugar certo. Você está com a pessoa certa. E certamente, nessa noite, Deus vai continuar falando com você. Aleluia. Eu convido você a abrir em Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1 em diante. Enquanto você abre, nós servimos a Deus na Igreja Batista, em Mogi das Cruzes, no bairro de Brás Cubas. Mas é sempre um privilégio, eu brinco que a Brasil para Cristo é a minha segunda casa, né? Então eu estou muito ativo dentro da Brasil para Cristo e eu tenho um carinho muito grande por toda a Jubrac, por toda a Brasil para Cristo. É uma igreja que está no meu coração sempre, amém? Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Eu gostaria de orar mais uma vez. Santo Deus, graças nós te damos, Pai, porque estamos diante da tua palavra. Nós reconhecemos, Senhor, que na tua palavra nós encontramos
o direcionamento, a transformação, o encorajamento, o fortalecimento que nós necessitamos. Por isso, ó Pai, por intermédio do Teu Espírito, que o Senhor venha ministrar em nossos corações nesta noite. E que venhamos sair daqui, ó Pai, transformados pelo poder do Teu Evangelho. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema dessa noite é o verdadeiro chamado. E eu gostaria de conversar com vocês a respeito do chamado de Isaías. Porque no chamado de Isaías, ele recebe um chamado específico sobre a proclamação do Evangelho, sobre ser um profeta do Senhor em meio àquele tempo. Mas no percurso dessa revelação de Deus, o Senhor também traz algumas lições importantíssimas para nós e nos ensina como viver um verdadeiro chamado na presença dEle. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra dos céus para nós nesta noite. Tenho certeza que nós sairemos daqui transformados ainda mais a partir daquilo que Ele quer falar conosco. Quando nós pensamos a respeito desse texto, é um dos textos que narra uma das visões mais lindas que nós temos na Bíblia. Nós estamos falando de Isaías aqui tendo a revelação da visão da presença de Deus diante dele. E ele vai dizer que os olhos dele viu o Senhor, e ele começa a contemplar toda a grandeza do Senhor, e ele começa a ter acesso a grandes coisas da sua presença. Só que esse texto, ele inicia com algo que me chama muito a atenção. O porquê um texto com tanta grandeza, o porquê um texto com tantas revelações, o porquê um texto com tantas coisas lindas que nós temos ali revelado. Ele inicia falando sobre a morte de um rei. Não faz sentido um texto com uma grandeza do nível da qual nós lemos, iniciar falando de algo tão negativo quanto uma morte, um luto. Mas aqui eu vejo a importância de citar a morte desse rei. Porque com a morte desse rei acontece tantas coisas, que muitas vezes isso se assemelha com as nossas vidas. O rei Uzias, que o texto narra que ele morreu nesse ano da revelação a Isaías, era um rei que vai herdar o trono com aproximadamente 16 anos de idade. E ele passa a reinar em Jerusalém até os seus 52 anos. Fica bastante tempo no poder, sim ou não? E durante esse tempo, ele era um rei que expandia territórios, era um rei que fortaleceu a Jerusalém, era um rei que expandiu todas as áreas ali do seu reino. Então as pessoas estavam dependentes naquele rei. Só que a Bíblia vai dizer que em determinado momento o rei Uzias ele vai ter tantas vitórias, mas tantas vitórias que ele vai abandonar o Senhor, e a partir disso ele começa a sofrer a consequência desse abandono. Então o rei Uzias ele morre. Só que quando ele morre, Jerusalém enfrenta pelo menos 5 grandes crises. Quantas crises? 5. A primeira crise que Jerusalém aqui vai enfrentar é a crise interna. Com a morte desse rei, as pessoas vão tentar tomar o poder. E começa uma discussão muito grande ali dentro do próprio reino. A segunda crise, os outros povos, ao observarem o problema que acontecia dentro do reino, começa a aumentar os impostos, começam a dificultar as coisas, e a gente tem ali a crise externa. Com essas duas crises é gerada a crise econômica. Com a crise econômica vem a crise moral. Aquilo que era errado, eles começam a considerar certo, e o que é certo e errado vira uma bagunça. E por fim, a crise mais importante, que é a crise espiritual do povo. Isaías começa esse texto falando, olha, o estado espiritual daquele povo é o estado de putrefação, que é o apodrecimento da matéria. Ele está falando, olha, está tudo podre, não tem mais nada, não tem mais jeito. E em meio a tudo isso, o texto começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias, no ano em que grandes crises aconteceram, vírgula,
eu vi o Senhor. Eu não sei qual crise você está passando. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei quais são as batalhas internas, batalhas externas, eu não sei como está a sua vida espiritual, econômica, eu não sei qual crise você está passando, mas em meio a tempos de crise, o Senhor nos chama a olhar para Ele. Sabe, nós temos a opção de parar ali na situação e olhando para o que está acontecendo, só que quando nós fixamos os nossos olhos nos problemas, nós não conseguimos enxergar o propósito. Quando os nossos olhos estão fixos nas coisas ruins, nós não conseguimos entender o que Deus quer através delas. Por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, para você entender que é necessário olhar para Ele. Porque se os nossos olhos ficam limitados aos problemas, nós não conseguimos vivenciar aquilo que Deus tem para nós. E é por isso que esse texto ele inicia falando, olha, num ano complicado, num ano caótico, num ano onde o caos estava instaurado, o Senhor ele se revela ao profeta Isaías. Porque em tempos de calamidade, Deus sempre vai levantar alguém. E Ele quer que você entenda que é necessário colocar os seus olhos fixos nele. Como nós acabamos de cantar, nós elevamos os nossos olhos no Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Pare de olhar notícias e vai olhar para o Senhor. Pare de olhar para as portas fechadas e olhe para o Senhor que abre as portas. Pare de olhar para a enfermidade e olha para o Jeová que cura, o Senhor que cura toda a dor e toda a enfermidade. Porque em meio a dias desfavoráveis, Ele quer nos levar a olhar para Ele. A segunda lição que nós temos ao olhar para esse texto é que quando nós olhamos para o Senhor, algo acontece. E a primeira coisa que acontece é que nós conseguimos contemplar a grandeza dEle. Sabe, quando você para de olhar para o problema e olha para o Senhor, você vê que Deus ele é muito maior do que o seu problema. Você vê que Deus ele está numa grandeza infinita na qual nós não temos a noção, a dimensão, e é essa visão do profeta, da grandeza, da glória de Deus. Só que quando nós nos deparamos com a grandeza e com a glória dEle, Ele revela em nós aquilo que precisa ser mudado. A segunda lição desse texto é que Deus nos chama a entender quem nós somos. E o que me chama muito a atenção é que Isaías, antes de ver o Senhor, no capítulo 5, você pode ler na sua casa, ele estava olhando para o estado terrível da nação, lembra? O estado espiritual ruim, ele está aqui nesse estado, e ele está dizendo, ai daqueles que dizem o que é certo e errado, ai daqueles que estão, e ele começa a distribuir um monte de ai, e ele começa a falar, ai deles, ai dos outros, e vai falando um monte de ai por aí. Só que aí ele vai ver o Senhor, quando ele vê o Senhor, ele vai dizer o quê? Ai de mim. Sabe, talvez nas nossas vidas a gente começa a olhar tanta coisa fora, né? Ah, mas aquele irmão, ah, mas aquela irmã, ah, mas também o que aconteceu, fiquei muito chateado. Ah, mas... E aí Deus, Ele nos chama nesse momento a parar tudo e olhar para nós. E quando Isaías olha para ele, ele diz, ai de mim, eu estou arruinado. Olha só o sentimento do profeta ao contemplar a grandeza de Deus, dizendo, eu diante de Deus eu não sou nada. Sabe, quando Deus, quanto mais perto nós estamos do Senhor, mas nós percebemos o tanto de coisa que nós precisamos mudar nas nossas vidas. Quando nós nos aproximamos do Senhor e começamos a caminhar mais com Ele, é quando você intensifica a sua vida de oração, é quando você aumenta a sua leitura bíblica, é quando o seu devocional está em dia, é quando você está vivendo cada vez mais buscando a presença dEle, é aí que Ele vai revelando quem você é e o que você precisa mudar, para que seja aperfeiçoado,
para vivermos de fato o verdadeiro chamado dele nas nossas vidas, que é entender que aquilo que Jesus fez por nós precisa gerar a transformação de nós, para que através de nós outros sejam alcançados. Sabe, precisamos compreender a nossa realidade. E aqui acontece isso com Isaías, ele vai dizer, ai de mim. E aí ele vai dizer, primeiro, eu sou um homem de lábios impuros. E depois, na sequência, ele vai dizer, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe, talvez se essa passagem acontecesse no capítulo 5, Isaías ia falar, eu estou no meio de um povo de lábios impuros. Olha no meio de quem eu vivo. Mas depois que ele tem a visão do Senhor, ele vai entender que ele também era alguém que precisava ser transformado. Todos nós carecemos da graça de Deus. Sabe qual o problema? É que muitas vezes nós limitamos o chamado de Deus para a nossa vida, porque nós não conseguimos enxergar a transformação que Deus pode fazer na vida de alguém. E eu me incluo nessa equação. Tem vezes que no meu trabalho, às vezes eu ouço algumas coisas e eu falo, Senhor, como uma pessoa que tem esse pensamento consegue ser transformado, consegue ser mudado? Sabe, a gente às vezes não consegue entender, só que aí esse texto vem para mim dizendo, você foi alcançado. Você também estava nesse pacote. Você também ia para o mesmo lugar. Sabe, porque muitas vezes nós somos especialistas em fazer um pacote e falar, esses aí já não tem mais salvação. Mas Deus te chama a se levantar em ser um agente de levar a salvação até elas. Deus nos chama a compreender que existem áreas da nossa vida que precisam ser mudadas. E aí o que o profeta vai fazer? Ele vai dizer, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Por quê? Porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aí na sequência o texto para. E aí ele vai dizer que ele vê um serafim voando e levando uma brasa viva do altar e tocando os lábios dele. E eis que uma voz dizia, o teu pecado foi perdoado. Terceira lição que nós temos é que aonde existe um confronto, existe graça. Sabe, se Deus está revelando para você que áreas precisam ser mudadas, que aqueles quartinhos fechados do seu coração precisam ser abertos, que áreas precisam de um renovo, Deus está dizendo, aonde tem confronto, tem graça. E existe graça sendo derramada sobre as nossas vidas. E a graça dele vem para nos perdoar. Porque para viver esse verdadeiro chamado, precisamos ser alcançados por essa graça primeiro. Precisamos compreender o que esse amor de Deus fez por nós. E eu lembro que durante toda a minha vida, na minha infância, eu nasci em um lar cristão, e frequento a igreja desde criancinha. E desde criança eu dizia assim que eu queria ser um pastor, e comecei a ter posturas muito parecidas, né? Ia para a igreja com paletó e gravata desde os 5 anos de idade, e as pessoas cresceram falando, olha Mateus, você é um pastorzinho, e eu ia ouvindo tudo isso. Mas a verdade é que quando chegou nos meus 14 anos de idade para 15, eu comecei a pensar se realmente eu queria seguir tudo aquilo que eu estava vivendo. E é nesse momento que eu decido largar a igreja. E eu chego para os meus pais e falo assim, eu não vou mais para a igreja. E aí meus pais falam assim, não, você mora na minha casa, você vai. Você está achando o quê? 15 anos de idade, você manda no quê? Em nada. Você vai. Aí falou assim, você vai. Eu falei, então eu vou emburrado. Ele falou, você vai do jeito que você quiser, até de pijama, mas vai. Aí fui, colocou no carro e fui. E eu ia, e eu lembro que eu cheguei uma época, eu não ficava sentado, eu não tomava ceia. Falou, não vai tomar ceia, mas vai vir. E ia, e não sei o que, não cantava, não vai cantar, mas vai vir. E criei uma guerra dentro de casa. Quando eu fui indo para os 16 anos, eu na escola, eu comecei a me envolver com colegas que me levavam para um caminho contrário, e eu encontrava gente que nem sabia da história e falava, eu estou orando por você, Mateus. Eu lembro um dia que eu fechei a porta do quarto e falei, Deus, mas nem para desviar o Senhor deixa, né? Eu não quero agora, Deus, não, espera um pouquinho. E ali as pessoas, eu estou orando por você, eu estou orando por você. E aí quando eu fiz essa oração, Deus falou, porque você é meu.
não ouvi esse primeiro chamado, eu continuei. E aí foi indo, e eu falava para minha mãe dentro de casa, eu falava assim, ó, quando eu fizer 18 anos eu tô fora, ninguém me segura. Ela falou, 18 anos e pagando suas contas. Enquanto eu pagar suas contas, vai continuar indo. Aí eu falei, então eu vou arrumar um trabalho e 18 anos eu vou. E aí coloquei aquela condição, tudo, e aí Deus foi trabalhando na minha vida. Eu completei meu aniversário de 18 anos na faculdade teológica, dizendo sim para o chamado pastoral de Deus para a minha vida. Sabe por quê? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu, dentro do meu coração, eu queria viver longe da igreja, mas dentro do coração de Deus, Ele me chamou para eu viver dentro dela. Sabe, aquele que não queria viver na igreja mais, é aquele que hoje passa todo final de semana pregando a palavra de Deus. Então, quando Deus, Ele abunda a graça dEle sobre a nossa vida, não tem o que você fazer, não tem como você fugir. E nós que já fomos alcançados, a responsabilidade é de levar isso para outras pessoas. A quarta lição que nós temos é que quando nós somos alcançados por essa graça, nós precisamos abrir os nossos ouvidos e estar sensível para ouvir a voz de Deus. Sensibilidade. Ore para Deus te dar sensibilidade. Se você precisa tomar alguma decisão, se você está em dúvida com alguma coisa, peça ao Senhor, Senhor, abre os meus ouvidos, porque através da sensibilidade nós podemos viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Isaías aqui ele vai ouvir a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O chamado de Deus chega para Isaías. O chamado de Deus chega para as nossas vidas. Só que para entender e compreender, nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos, mas não só abertos, sensíveis para ouvir Ele nos chamando. E a sensibilidade é o que faz toda a diferença. Eu, aos 18 anos de idade, fui para o seminário, mas tinha pastores dentro da minha denominação que me chamou para conversar e falou, não, primeiro faça uma faculdade que vai te dar um emprego, depois você vai para a faculdade teológica. Eu ouvi a voz do Senhor. Deus me sustentou durante a faculdade com vários empregos que precisava de diploma, e eu fui com o currículo, estudante de teologia. Hoje, 70% aproximadamente da minha renda é de professor, que eu tenho esse cargo por conta do diploma de teologia. Quando a gente está sensível para ouvir a voz dele, as decisões que nós pautamos é baseado no que ele quer para a nossa vida. E ele sustenta durante todo o processo. Então, se ele está pedindo algo para você, confia, porque ele está no controle. Se ele está te chamando a viver algo nele, confia, porque ele está cuidando de tudo. Para isso, nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos e sensíveis para o direcionamento de Deus sobre a nossa vida. A palavra vem para Isaías, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, em meio a um contexto caótico, sabe o que ele poderia pensar? Isso não é para mim. Imagina o estado de putrefação, apodrecimento da matéria que está, que calamidade. Isaías, agora ficou mais forte, hein? Até ele engrossou um pouco a minha voz ali, o grave agora tá... Agora eu vou pregar mais meia hora depois dessa aí, ó. Isaías no capítulo 1, ele além de falar desse estágio espiritual, ele vai dizer, olha, os bois conhecem o seu dono, mas o povo de Deus não conhece o seu Senhor. Isaías tinha tudo para desistir, para falar, não, isso não é para mim. Mas quando a voz vem, ele tinha sensibilidade. Sabe, Deus quer levantar uma geração sensível a ouvir a voz dele.
Talvez a gente olhe para o nosso mundo, para a nossa atualidade, para os nossos dias, e a gente fala, não dá. A gente não aguenta ver tanta injustiça, a gente não aguenta ver tanto problema, a gente não aguenta ver tanta coisa errada. Só que se a nossa geração se levanta como agente proclamador do Evangelho, não tem nada que possa resistir ao poder de Deus e ao avanço da igreja. Tenho certeza que se a Jubrac de Biritiba se posiciona sensível à voz de Deus, essa cidade inteira vai ser alcançada. Jubrac de Salesópolis, sede de Mogi das Cruzes. Nós iremos alcançar o nosso estado, mas isso Deus quer levantar uma geração sensível a entender que você vai cumprir isso na sua escola, você vai cumprir isso na sua faculdade, você vai cumprir isso na sua casa, você vai cumprir isso aonde você estiver, você vai ser um agente proclamador desse Evangelho. E assim alcançaremos cada vez mais pessoas para o reino. E eu finalizo com a nossa última lição desse texto. Isaías responde ao chamado de Deus, dizendo, eis-me aqui, envia-me, Senhor. Dizer sim para o chamado de Deus exige renúncia. Dizer sim para o chamado de Deus exige abrir mão muitas vezes da sua vontade. Quando Deus me chamou, eu tinha sonhos profissionais que eu entreguei nas mãos dele. Falei, Senhor, os meus sonhos profissionais estão nas tuas mãos. E sabe o que ele tem feito hoje? Tem realizado os meus sonhos pessoais, de acordo com a vontade dele, que é infinitamente maior do que a minha. Às vezes eu olho há 8 anos atrás, quando eu tinha os meus sonhos anotados no papel que eu entreguei para o Senhor. Eu falei, obrigado, Deus. O que eu estou vivendo hoje é muito melhor. Essa renúncia que Deus espera da sua vida, eu tenho certeza, você não vai sair prejudicado. Talvez hoje pareça, ai Deus, eu vou ter que abrir mão de tanta coisa, mas Deus está falando, não. Quando você abre mão para viver o meu Evangelho, você vai viver coisas extraordinárias em Deus, que por mais que não seja nessa terra, João vai dizer que existe um novo céu e uma nova terra para mim e para você. Então, como nós cantamos também, a recompensa é nele. Deus está nos chamando a renunciar a áreas das nossas vidas. Quando eu olho lá para 2 Reis, e eu gostaria de ler com você rapidamente, 2 Reis vai dizer assim, então, deixando os bois, 2 Reis 19, 20, então deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou, deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu, vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Quando Deus nos chama a renunciar, nós precisamos entender que para viver esse verdadeiro chamado, seja o geral de viver uma vida em Jesus Cristo, ou o chamado específico de ser um agente proclamador do Evangelho, e que essas duas coisas estão ligadas, porque uma vez que nós somos reconciliados com Deus, nos tornamos agente de reconciliação automaticamente. 2 Coríntios 5:20 vai dizer, de sorte que somos embaixadores de Deus, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, uma coisa está ligada à outra. Deus nos chama a queimar carroças.
Deus nos chama a renunciar, a deixar coisas para trás. Quais são as coisas da sua vida que você precisa deixar para trás e Deus está te pedindo nessa noite? Talvez é um contato que você precisa bloquear. Talvez é alguma coisa que você precisa tirar de vez da sua vida para poder viver essa vida em Jesus. A renúncia é uma entrega, e essa entrega é deixar de uma vez para trás. Esse símbolo aqui de queimar as carroças e acabar com tudo, ele estava dizendo, olha, eu não vou voltar para viver essa vida novamente. Eu não quero mais voltar para viver aquilo que estava no passado, porque eu entendi que existe algo novo em Deus. Eu não preciso mais disso, eu não preciso voltar. Agora é só para frente. Deus está te chamando a deixar o que está no passado e a viver o novo nele. Isso inclui tudo. Sabe, tem pessoas que têm amargura, que está carregando coisas, que ficou chateado por algo do passado e não consegue seguir em frente porque ainda está acorrentada na amargura. Falta de perdão. Coisas que te afastam de Deus. Tantas coisas que nos aprisionam todos os dias e nos impedem de viver o novo simplesmente por estarmos acorrentados ao passado. Deus te chama a queimar as suas carroças. E eu gosto de usar uma história para ilustrar isso. E a história é daquele mico, o macaquinho mico, sabe? Tem uma história que contam aí, né? Eu não sou caçador, sou defensor dos animais. Calma, quem é contra. É só uma história, gente, uma ilustração. Que fala que para você capturar um macaquinho daqueles pequenininhos, você pega aqueles coquinhos, bem pequenininhos, sabe os coquinhos? Aquele que é bem gostosinho, assim, que você come, fica os fiapinhos no dente. Esse coquinho. Você coloca dentro de uma garrafinha e amarra essa garrafinha e espera. O macaquinho, ele gosta tanto desse coquinho que ele pega e encolhe a mãozinha dele, segura o coquinho, aí entra um pouco da física, né? A mão dele segurando o coquinho não passa da entrada da garrafa. Aí você fala, ô macaquinho, devagarzinho, né? Solta o coquinho para soltar a mão e ó, vai embora. E aí o macaquinho às vezes perde a sua liberdade, a sua vida, porque ele fica preso a um pequeno coquinho. Você sabia que às vezes esse é eu e você na nossa vida? A gente está carregando coquinhos. A gente está segurando tanta coisa que tem te impedido, está nos impedindo de viver o novo de Deus. E Deus está dizendo, olha, ainda não aconteceu, porque você ainda está segurando o coquinho. Olha, eu ainda não fiz, porque você está segurando o coquinho. Eu ainda não realizei, eu ainda não operei, porque ainda está segurando o coquinho. Solta esse coquinho em nome de Jesus, deixa isso para trás, vai viver o novo de Deus na sua vida. Existem coisas extraordinárias para você, existe algo dos céus para a sua vida, mas você insiste em segurar esse bendito de um coquinho. Aí a responsabilidade de colocar nome ao coquinho é de cada um. É isso aí que está vindo no seu coração. Ah, aquele contato é o contato mesmo. Ah, aquele é aquilo lá mesmo. É o bendito do coquinho. Solta ele em nome de Jesus. A palavra de Deus nessa noite para nós, ela nos trouxe a lição de que Deus nos chama a viver um chamado nele. Esse chamado ele inicia quando nós entendemos a graça dele que é derramada através do sacrifício vivo e perfeito na cruz do Calvário. Jesus morreu por mim e por você, e isso te garante a vida eterna. Uma vez alcançado por essa graça, nós iniciamos um processo de santificação dia após dia. E é nesse processo que Deus te chama a olhar para Ele em dias difíceis. É esse processo que Deus te chama a compreender que áreas da sua vida precisam ser mudadas. É esse processo que te faz entender que quando você tem um encontro com a presença dEle, a graça dEle é derramada todos os dias, à medida que você o busca. E é esse processo
que te leva a compreender o chamado específico para a sua vida, de ser um agente proclamador da palavra de Deus. E para viver tudo isso, Mateus, o que eu preciso fazer? Renunciar à sua vontade, os seus desejos, os seus sonhos. Coloque tudo no papel e fala: Senhor, está nas tuas mãos. Eu quero viver os seus planos sobre a minha vida. Deus tem levantado uma geração. Deus te trouxe aqui nessa noite para você entender que os planos deles são maiores, os sonhos deles são melhores, aquilo que Ele quer fazer em você é muito além de tudo. E para isso Ele te chama a viver tudo isso. Quantos desejam viver tudo isso? Quantos desejam viver os planos dele sobre as nossas vidas? Eu quero orar com vocês, pessoal. Vamos louvar também ao Senhor. Se coloque de pé, por gentileza. Nós iremos louvar ao Senhor. E durante o louvor eu gostaria que você refletisse em tudo aquilo que Deus falou conosco nesta noite. Se tem áreas da sua vida que você sabe que precisam ser mexidas, chegou o tempo de você entregar para Deus. Se existem sonhos que você ainda está segurando e que está te impedindo de viver os sonhos dele, entregue para Deus e nesse louvor, faça de uma oração. Faça esse louvor de uma oração para você. Entregue tudo para Ele e depois nós estaremos orando ao Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia.
em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença indesejável, do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Conhecer a Ele nessa noite, dizendo: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Aonde você estiver, eu gostaria que você levantasse sua mão com a minha fé, dizendo: Senhor, eu aceito, eu quero viver. Existe alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão em Jesus? O segundo convite e a segunda oração é para você que já fez essa oração, mas em algum momento, talvez as frustrações, as dificuldades ou as suas decisões te levaram para longe dele nessa noite. Você quer reafirmar o compromisso seu com ele. Eu convido você a levantar a sua mão onde você estiver, dizendo: Senhor, eu quero voltar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mais alguém deseja retornar, dizendo: Senhor, eu desejo. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É noite de salvação. É noite de salvação. Deus marcou essa noite no calendário dos céus. Tem mais alguém que deseja? Amém. Eu convido vocês aqui à frente, nós estaremos orando por vocês. Aplaudam o Senhor pela vida deles. Aleluia. Nós estamos orando pela vida deles. Nós cremos que Deus marcou algo. Deus maravilhoso, Jesus. Existe um novo tempo do céu sendo derramado sobre a sua vida. Existe um novo tempo sendo liberado nos céus nesta noite sobre a sua vida. Porque antes de você nascer, Deus já o escolheu para ser dele. E é por isso que você está aqui nessa noite. Santo Deus, graças nós te damos, Pai, porque em ti nós temos a salvação, ó Pai. E nós abençoamos como igreja do Senhor a vida desses dois irmãos, ó Pai, que decidiram, ó Pai, retornar para os teus planos, retornar para a tua vontade, retornar para os teus caminhos nesta noite. E ó Deus, nós cremos nas comportas dos céus que estão sendo abertas sobre a vida deles. Nós cremos, ó Pai, sobre o novo tempo na história deles que está sendo aberto nesta noite. Por isso, cumpra, Senhor, os teus planos sobre eles. Cumpra os teus desejos, ó Pai. E que o teu Espírito Santo possa os fortalecer em nome de Jesus. Possa restaurar cada área de sua vida, Senhor. E que possa, Senhor, transformar em um lindo testemunho, Senhor. Em nome de Jesus. Nós somos gratos ao Senhor pela vida deles, ó Pai.
Ó Deus, muito obrigado. E nós ansiamos, ó Deus, esse dia em que juntos nós veremos a tua face, Jesus. Em nome de Jesus, obrigado. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Deus abençoe a vida do irmão Mateus, sua família. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Cadê a Melissa? Tá aí já? Eu quero chamar aqui o Mateus novamente. A gente quer dar uma lembrancinha para ele. Vem cá. Em nome de toda a Jubrac, agradecendo. E as palmas louvem ao Senhor, irmãos. Muito obrigada. Antes de passar para os agradecimentos, eu já vou fazer a apresentação dos visitantes. O Matheus já apresentou, né, a esposa Maísa, os seus primos, que são aqui de Biritiba, sejam bem-vindos à casa do Senhor. A Jubrac de sede, dá um oi todo mundo, assim, ó, para todo mundo conhecer. Deus abençoe a vida dos irmãos que se dispuseram a vir. A Jubrac de Salesópolis, que já é de casa, mas dá oi também. A nossa igreja irmã aí. Para quem não sabe, nós somos o mesmo pastor, gente. Por isso que a gente fala que é a igreja irmã, viu? Não é porque eu estou no BPC. O Wellington, Janaína, Deus abençoe a vida dos irmãos. A Eichla e o Kaique são de Salé, já deram um tchauzinho. O Evandro e a Jéssica, que vieram também, junto com seus filhos, o Theo e a Laura. Deus abençoe a vida dos irmãos, viu? E todos os outros demais que estão nos visitando nesta noite. Muito obrigada e sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Agora vamos passar para os agradecimentos. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a Deus, porque nada disso seria possível se não fosse pela graça dele. Aconteceu muitos levantes, mas para a honra e glória do Senhor, nós nos mantivemos aqui e entregamos o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração a Ele. Amém? Aos nossos pastores, né, que sempre nos apoiam, sempre compram nossas ideias. Quando foi na quinta-feira, eu tive que mandar uma mensagem para o pastor. Pastor, pode furar a parede da igreja para poder colocar essas luzes? Aí ele, não, conversar com o Misael. Tá bom, pastor. E eu só fiquei, meu Deus do céu, o Misael pediu para mim pedir, será que ele deixou? Mas ele topou, glória a Deus pela vida deles, que sempre estão nos apoiando. E, em especial, eu gostaria de agradecer 3 pessoas que nos ajudaram muito. Muito para que tudo isso acontecesse, tudo ficasse muito bonito. E eu gostaria de chamar aqui, porque nós gostaríamos de honrar a vida dessas pessoas. A primeira delas é o irmão Jair. Cadê o irmão Jair? O irmão Jair, vem cá rapidinho. Nós queremos agradecer, porque essa cruz linda, irmãos, foi obra desse homem. E mais, ele comprou a ideia do filho dele, que era de Brac, o Vitor, e ainda falou assim, então, ele me avisou de última hora. Mas, mesmo assim, ele fez. Vem cá, Mel. Então, nós queremos presentear o irmão em agradecimento e que Deus abençoe a vida do irmão. Agora, em dose dupla. 2 pessoas que ficaram aqui, irmãos, ontem até mais de 10 horas da noite, que é o Misael e a Camila. Graças a eles, que essas lâmpadas aqui estão aqui, ó, no lugar. O Misael até tentou ensinar o Juninho assim, mas não deu muito certo. Não deu muito certo. Mas
Eles são uma bênção nas nossas vidas, nos ajudaram muito. Eu gostaria também de honrar a vida deles. Então, Misael, Camila. E mais, irmãos. Hoje é aniversário da Camila. E ela está aqui, nos prestigiando e nos ajudando aqui no OBS. Então, é realmente um casal que é muito abençoado e tem nos ajudado pela honra e glória do Senhor. Vem cá. Então, nós queremos dar essa lembrancinha também. Em nome de Toda Jubraque. Amém. Glória a Deus. Ai, meu Deus. Pode, mas depois não. Amém, Pai do Senhor, irmãos. Boa noite. Eu queria chamar aqui a Jaine e o Juninho. Amém. Bom, aqui a gente queria agradecer, no nome de toda a Jubraque, é um agradecimento pela dedicação, pelos todos os momentos que vocês passaram junto com a gente, discipulando, ali, aconselhando. Ai, gente, desculpa, eu tô nervosa. E também todos os momentos que puxaram nossas orelhas, e todos os momentos que nos fizeram rir, ensinando. Perdão. Perdão, irmãos. Mas é um agradecimento de coração por toda a dedicação. Um líder leva a gente a Cristo, e vocês têm feito isso em todos os momentos, nos lembrando que o nosso foco tem que ser e é a Cristo. Mesmo quando a gente, às vezes, perde o foco por várias questões, mas sempre está lá com a gente. E é um agradecimento em nome de toda a Jubraque. Eu vou pedir para o Vitor e para a Kimberly entrar. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu também tinha acabado de esquecer, e por essa homenagem, acabei de lembrar que é agradecer a toda a Jubraque, irmãos. Porque tudo que os irmãos estão vendo aqui foram eles que fizeram. Literalmente tudo. As camisetas é arte criada por eles. E esse ano eu fiz bem diferente dos demais anos, já estou no meu 4º ano. E eu falei assim, estou entregando na mão de vocês. Ah, decoração. O que vocês falar que vai ser feito, vai ser feito. Vocês se virem. Então, e eles toparam, irmãos. Eles entregaram. Eu fiquei com um pouquinho assim de receio. Aí a Melissa ela ainda me fala, nossa, você está tão calma. Está tão calma, você está diferente. Eu falei, eu entreguei para vocês entregarem. Se vocês não entregarem, aí é outra história. Mas, para a honra e glória do Senhor, eu louvo a Deus pela vida de cada um desses jovens que tem nos apoiado, tem estado conosco todos os sábados aqui, bem firmes e fortes, e entregaram essa coisa linda, irmãos. Esse culto maravilhoso, cheio da presença do Senhor, todos os louvores que eles ensaiaram. Nós cremos que nós demos o nosso melhor a Cristo. Então, eu tenho somente a agradecer realmente a cada um e a Deus por ter confiado esses jovens nas nossas vidas. Amém? Nesse momento, eu quero passar para o pastor, para ele fazer o encerramento. Glória a Deus. Amém? Vamos colocar em pés. Agradecer a todos mais uma vez, a nossa líder, Jaine, e o Anderson Júnior, né? Que nos surpreenderam mais uma vez aí nesse aniversário. E possamos viver isso que foi ministrado aqui, o verdadeiro chamado. Amém? E a glória de Deus. E eu quero agradecer a todos mais uma vez. Amém? Estenda a sua mão. Vamos orar agradecendo. Pai, obrigado, Senhor, pela vida dos nossos jovens, pela vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que pôde estar aqui nesta noite, adorando, engrandecendo o nome do Senhor, ó Pai, com toda a devoção. E assim, Senhor, que eles possam levar essa palavra adiante, ó Pai, de viver
esse verdadeiro chamado, ó Pai, que foi ministrado aqui. Obrigado, ó Deus, pela vida do teu amado que trouxe a palavra, pelos irmãos que ministraram aqui o louvor, cada igreja. Nós somos gratos, Senhor, por estarmos na tua presença. E assim, Senhor, ó Deus, encerramos com chave de ouro, como abrimos, Senhor, como eles começaram a ensaiar lá atrás, Senhor, que esse dia ficou marcado na vida de cada jovem. E assim, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos pelo que o Senhor também fez, ó Pai, aqui, Senhor, ó Deus, que o teu amado voltando ao Senhor, ó Pai, e assim, para que todos possam ver, Senhor, que somos chamados pelo teu nome, ó Pai, o nome de Jesus, que é o nome, o único nome, Senhor, digno de todo louvor, de toda honra. E assim nós fechamos, ó Pai, esse dia com agradecimento, com gratidão, Pai, como foi louvado aqui em nome de Jesus. Amém? Com suas mãos estendidas, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra? E agindo Deus, quem impedirá? Então salve Jesus, salve Jesus. Um abraço, irmão. A paz do Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.